Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Que os hospitais estão cheios de energia saturada, de energia ruim, espíritos, fantasmas e até algumas outras entidades nefastas, isso não é novidade para ninguém. E se até mesmo as pessoas que entram neles, por algum motivo, e sejam por acaso mais sensíveis, já saem de lá carregadas, imagine então aqueles que trabalham em um hospital. Alguns médicos se mostram bastante céticos e evitam falar sobre o assunto. Mas isso não significa que nunca nenhum deles tenha presenciado alguma coisa que não foram capazes de explicar. Apenas tentam ou encontrar alguma explicação plausível ou apenas deixam para lá. Já as enfermeiras, essas não têm como escapar de testemunhar ao menos uma ou outra coisinha estranha durante suas carreiras. E aí eu fico imaginando quanta conversa boa e interessante deve acontecer nos raros momentos de intervalo, na hora do cafezinho, em que elas podem bater papo e falar sobre suas experiências. Bom, estamos em um sanatório assombrado, então as nossas enfermeiras não têm medo e nem se impressionam com nada disso. Nem as vivas. Mas em outros hospitais, como deve ser? Eu encontrei na internet alguns relatos extraordinários de enfermeiras que, por motivos óbvios, não quiseram se identificar, mas que juram que o que testemunharam não foi só por causa do cansaço. Um relato impressionante que aconteceu nos Estados Unidos, quando médicos e enfermeiras já aguardavam um homem vítima de um grave acidente de moto. Ele era uma pessoa conhecida por não ser lá uma alma muito boa, com passagens pela polícia e muita bagagem nas costas de todo tipo de coisa ruim. Quando os paramédicos o trouxeram, a enfermeira, que contou esse relato, disse que a situação era bem pior do que ela imaginava. O homem estava totalmente retalhado, mas ainda assim lhe sobravam forças para xingar todo mundo que estava ali tentando ajudá-lo. Ele precisou ser entubado e logo em seguida teve uma parada cardíaca, ficando, finalmente um pouquinho em silêncio. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas quando ele voltou a si, parecia um louco. Arrancou o tubo e agarrou com força, mas com uma força incrível, a mão da enfermeira e implorou para que não o deixassem morrer porque ele ia para o inferno. Ele disse que acordou em meio às chamas e insistia para que verificassem as queimaduras em seus pés. O mais espantoso é que ninguém sabia como ele estava conseguindo falar naquele estado e após ter sido entubado. Mas mesmo com todos os esforços dos médicos e das enfermeiras, ele acabou morrendo. E a equipe levou muito tempo para se recuperar do susto. O próximo relato vem de Londres, de uma enfermeira experiente de UTI, que disse ter visto, com certeza, um ceifador. E ela não era experiente só na profissão, não. Ela também era experiente em testemunhar fenômenos estranhos, desde lençóis sendo rasgados por mãos invisíveis diante dela, até fantasmas de senhorinhas sentadas pelos corredores. Mas naquele fim de tarde do ano de 1999, ela disse que realmente ficou assustada. Ela chefiava a unidade de terapia intensiva com 12 leitos e estava fazendo algumas verificações quando viu um homem chegando. Esse homem parecia ter parado nos anos 70 por causa das suas roupas, calças boca de sino, marrons, sapatos plataforma, camisa xadrez e um colete. A enfermeira sabia que ele não era parente de nenhum dos pacientes ali e apenas continuou observando. Ele caminhou diretamente para um dos quartos e entrou. A enfermeira, lógico, foi atrás e o encontrou perto de 3 camas. Ele olhava fixamente para os pacientes adormecidos. A enfermeira então perguntou se ele precisava de alguma coisa, mas não teve resposta. O homem apenas balançou a cabeça, como se dissesse, olá. Continuou observando os pacientes por mais alguns segundos. Nesse momento, os aparelhos começaram a apitar
indicando que algo estava errado. Imediatamente outros enfermeiros correram para ajudar, mas simplesmente pareciam não enxergar o homem em pé entre as camas. E ele simples e calmamente saiu do quarto. Não deu para ver a direção que ele tomou, já que a enfermeira precisava socorrer os pacientes, que estavam estáveis, e após alguns minutos e muito esforço, morreram. Eu não gosto de elevador. Definitivamente eu não gosto de elevador. A sensação de que aquela caixa de Pandora pode, pendurada em um poço, parar comigo dentro, me faz subir quantos lances de escada forem necessários. Mas se for um elevador de hospital assombrado, quem é que não faz um esforcinho, né? Essa enfermeira da Califórnia teve sua experiência graças a um elevador. Era noite e ela ouviu o sino do elevador tocando, as luzes piscando e alguém gritando por socorro lá dentro. Imediatamente ela chamou o segurança dizendo que havia alguém preso no elevador. Mesmo avisando que a ajuda estava a caminho, a enfermeira continuava a ouvir a pessoa gritando desesperada e esmurrando a porta. Algum tempinho depois, o segurança ligou para a estação de enfermagem, avisando que verificou todos os elevadores e que todos eles estavam funcionando perfeitamente e que também não tinha ninguém preso em nenhum deles. E assim que ela desligou o telefone, notou que no elevador estava tudo quieto e apagado. A enfermeira nunca entendeu o que aconteceu naquela noite, mas disse que algumas vezes, quando entrava no elevador, ia parar sempre no 5º andar, mesmo apertando o botão para o 3º. As portas se abriam como se alguém tivesse chamado. Ela acabou sabendo que o 5º andar já estava desativado há muitos anos e era a ala psiquiátrica. Mesmo estando aparentemente vazio, todas as vezes em que o elevador parou lá e abriu suas portas, ela disse nunca ter tido coragem de aceitar o convite, seja lá de quem for, e se aventurar pelo 5º andar. Esse último relato é muito bonitinho. Uma enfermeira estava cobrindo o turno da noite para uma colega que não pôde ir. E tinha a responsabilidade principal de tornar os últimos momentos da vida de uma das pacientes o mais confortável possível. A enfermeira estava visivelmente deprimida pela perda do seu gatinho, que tinha morrido apenas uma semana atrás. Mas ainda assim tentava fazer seu trabalho da melhor maneira. E ela já tinha ido várias vezes durante a noite verificar o estado da paciente que dormia profundamente. Mas a certa altura, em uma dessas verificações, ela encontrou a mulher acordada. Perguntou se ela precisava de alguma coisa e a mulher deu um sorriso e disse: "Você trouxe seu gatinho com você. Eu adoro gatos." Naquela hora, a enfermeira gelou, porque ela nunca tinha falado antes com a paciente. Mas ela teve uma presença de espírito enorme, porque perguntou que cor era o gatinho. E a mulher respondeu: "Ué, é preto e branco." Aí a enfermeira disse que até o seu esqueleto ficou arrepiado. Pippin, seu gatinho falecido, era um frajolinho, preto com as patinhas e com o peito brancos. Apesar do medo, ela disse ter se livrado da depressão na mesma hora. E tudo o que ficou foi só uma saudade boa. E a paciente morreu naquela mesma noite. Se vocês gostaram dos relatos das enfermeiras, é só dar um opa que logo logo eu volto trazendo mais. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.